Procurador, muito se fala que a presidente Dilma Rousseff cometeu pedaladas fiscais. Mas para muitas pessoas esse termo ainda não ficou claro. O que são as tão faladas pedaladas fiscais? Olha, pedalada é um termo que pode ser qualquer atraso de pagamento, qualquer manobra visando melhorar um balanço, o resultado de uma empresa. Então, o que a presidente fez, neste caso específico dela, não foi uma pedalada qualquer, foi algo muito grave, muito sério, que foi utilizar os bancos públicos federais, o Banco do Brasil, a Caixa e o BNDES, como uma fonte de recursos para realizar outras despesas para as quais ela não tinha dinheiro. Então é como se ela estivesse mandando imprimir dinheiro, utilizando a Caixa, o Banco do Brasil, o BNDES como um cheque especial para realizar despesas que ela não podia realizar. A história política aponta que todos os ex-presidentes e governadores dos estados teriam também cometido as mesmas práticas, as mesmas pedaladas. O que diferiu a análise das contas, neste caso da presidente Dilma Rousseff, em relação a essas pedaladas? Então, não é verdade que outros governadores ou outros presidentes fizeram, depois da LRF, uso de bancos federais ou estaduais para pagamento de despesas. É justamente isso que difere. Antes da lei de responsabilidade fiscal, governadores usavam os bancos estaduais como fonte de recursos. E isso foi motivo de crise fiscal e monetária. Esses bancos tiveram dificuldades financeiras, tiveram que ser socorridos pelo Banco Central, vários quebraram, né? Histórica a frase do então governador de São Paulo que disse: eu quebrei o Banespa, mas elegi meu sucessor. Então a lei de responsabilidade fiscal tem uma proibição expressa quanto a isso, justamente pela prática histórica. Mas depois da LRF, não houve nenhum caso de uso desses bancos até agora, quando a presidente Dilma, a partir de 2013, começou a usar os bancos como fonte de financiamento. Notícias que circulam na imprensa nacional e também na local informam que, atualmente, vários governadores cometem o mesmo ato que a presidente cometeu. Não é verdade. Eles podem estar cometendo outras infrações da lei de responsabilidade fiscal, mas os estados já não têm bancos mais, né? Os bancos foram vendidos, só 4 unidades da federação ainda tem bancos estaduais. Então, eu não tenho notícia de nenhum estado que esteja utilizando o banco como fonte de financiamento. O próprio Distrito Federal, onde eu resido, está passando por uma crise fiscal muito severa, mas não há nenhuma notícia de que o BRB, o Banco de Brasília, esteja emprestando dinheiro para o governador. Então, o senhor se atém, nesse momento, apenas a esses empréstimos, que foi tipo cheque especial que a presidente fez com os bancos públicos. E em relação aos suplementos, aos créditos suplementares, sem a autorização do Congresso, talvez isso os atuais governadores cometeram e ainda cometem? Olha, eu não conheço. Se eles praticam, aí é a questão da competência dos meus colegas do Ministério Público de Contas Estadual, os tribunais de contas estaduais. Eu não tenho notícia de que eles estejam emitindo decretos de abertura de crédito sem autorização das Assembleias Legislativas. Se estão, é grave e merece ser reprovado. A presidente emitiu num quadro de descumprimento da meta fiscal, ela não tinha autorização para isso, ela precisava de autorização do Congresso Nacional, ela não esperou a autorização, não sequer pediu autorização ao Congresso Nacional. Então, é um atentado, é uma irregularidade grave que repercutiu nas suas contas e é um atentado às leis orçamentárias. Por isso, consta como base jurídica do processo de impeachment. No caso dos estados, de quem é a competência para fiscalização e o órgão precisa ser provocado ou pode agir de ofício? A competência é do Ministério Público de Contas, dos tribunais de contas, não precisam ser provocados, podem agir de ofício, e é de todo e cada cidadão que, sabendo, tendo ciência do fato, pode provocar todas as instâncias de controle existentes, tanto os tribunais de contas, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Estadual, todos esses órgãos estão legitimados a dar combate a qualquer irregularidade.
A sugestão de reprovação de contas da presidente Dilma Rousseff foi um fato histórico, que nunca aconteceu na história dos outros presidentes. Nesse caso da presidente Dilma, o senhor acha que o relatório do TCU foi suficiente para recomendar a reprovação das contas e também a derrubada da petista? São duas coisas diferentes. A rejeição das contas é um fato histórico decorrente de ilegalidades históricas também, inéditas. Não é à toa que o Tribunal de Contas emitiu um parecer pela rejeição das contas. Mas o que está como base jurídica do processo de impeachment foram fatos de 2015, porque o deputado Eduardo Cunha afastou fatos de 2014 e o Supremo entendeu que assim deveria ser, que só os fatos de 2015 é que seriam examinados no processo de impeachment. Então, são duas coisas distintas, o julgamento das contas e o crime de responsabilidade, que independe de qualquer pronunciamento do Tribunal de Contas para estar ele caracterizado. O TCU é um órgão que exige total imparcialidade dos seus integrantes, principalmente quando se fala em análise de contas dos gestores públicos, dos agentes públicos. O senhor e sua família se posicionaram favoráveis ao impeachment e usaram também das redes sociais para pedir o afastamento da presidente. O senhor acha que a sua conduta profissional, neste caso, pode ser questionada? Olha, a sua pergunta contém uma inverdade. Eu não me posicionei em nenhum momento, não participei de nenhum ato para o impeachment, nenhum ato contra o presidente. Eu me abstenho de qualquer manifestação partidária, nunca fui filiado a partido político algum e me mantenho distante desta luta justamente porque entendo que a minha função de Ministério Público me recomenda, me exige um distanciamento das questões partidárias. Algumas fotos e alguns pôsteres circularam na mídia nacional. Se você olhar a foto, não são algumas fotos, tem uma foto que é uma peça de ficção criada por um ex-assessor de uma deputada do Partido dos Trabalhadores. Se você olhar a foto, você vai ver que não sou eu que estou lá, é a foto de uma outra pessoa e que a pessoa diz, olha o procurador aí disfarçado de boné e óculos. Basta olhar para a foto, basta olhar para mim e saber que não sou eu. Então, o seu posicionamento é inquestionável? Não, o meu posicionamento não é inquestionável, ele é isento. Ele é decorrente da minha convicção profissional.